Fala, meu povo, fala, galera. Estamos ao vivo novamente. Tivemos que paralisar a live no Facebook e começar recomeçar a live aqui no Instagram. Então a gente estava no Facebook com o convidado Pedro Matsumoto, falando sobre ciclomobilidade. A gente vai falar sobre a bicicleta em Niterói, sobre as ciclovias, e a gente estava numa conversa, uma conexão fez com que a gente não conseguisse continuar. Vamos testar a conexão agora pelo Instagram. Vamos esperar o Pedro Matsumoto aparecer aqui e a gente puxa ele para dentro da nossa live e faz um teste com a conexão para ver se a gente de fato consegue fazer esse debate por aqui. Então, um debate muito importante, a questão da ciclomobilidade em Niterói em tempos de pandemia, para que a gente possa ver quais são as soluções e de que forma a gente consegue estar tocando essa luta. Agradeço a galera que está entrando aqui, o grande Newton, Érico Brizola, Bernardo, pessoal, Pedrão, rapaziada toda chegando aqui. Daqui a pouco o Pedro Matsumoto está com a gente para debater a questão da ciclomobilidade em Niterói. Nós estávamos fazendo a live pelo Facebook, mas tivemos um problema de conexão. Vamos ver se a gente consegue resolver o nosso problema de conexão e a gente segue forte, firme com a nossa live aqui sobre ciclomobilidade. Então, um tema fundamental para a cidade. Niterói é uma cidade que tem as distâncias curtas, então é super plausível montar de fato um projeto em que as pessoas deixem os carros em casa e possam focar no transporte através das bicicletas. A rapaziada que está entrando, um super beijo aí, o Gabriel Yanzer, o Flávio, o Soter FJR, vamos junto, rapaziada. Daqui a pouco o Pedro Matsumoto está chegando aqui e a gente vai abrir uma live com ele. E vamos discutir essa questão da mobilidade urbana na cidade de Niterói, um tema fundamental e importantíssimo. Para vocês terem ideia, existem diversos países do mundo. Fala, Leandrão, como é que você tá, meu amigo? Saudade, hein? Diversos países no mundo, boa noite, Newton, que utilizam a bicicleta como um dos principais meios de locomoção. O Pedro Matsumoto, alguém tenta orientar o Pedro para ele entrar aqui, porque para mim não apareceu ele aqui ainda não. Não apareceu o Pedro Matsumoto aqui não. Ele tem que aparecer aqui na minha lista para que ele possa. Alguém, por favor, puder orientar ele, Newton, puder falar com ele, que ele tem que clicar no ao vivo. Tem uma bolinha de live, ele clica e ele vai aparecer aqui na live. Quando ele aparecer na live, eu puxo ele para dentro. Pessoal, então o tema da... Opa, foi. Pedrão apareceu. Vamos lá, agora vai. Agora... Vamos ver se agora vai. Vamos que vamos. Tá aguardando. Opa, agora vai. Grande Pedrão! Tranquilo, Túlio. Boa noite. Agora vai, né? Agora vai. Agora a gente vai começar a nossa live para valer. Novamente, o prazer inenarrável estar aqui com você. A gente já fez toda essa apresentação antes no Facebook, né? Estamos aqui com Pedro Matsumoto e vamos conversar sobre ciclomobilidade em Niterói, um tema fundamental e importantíssimo. E a gente começa o nosso papo... Ih, rapaz, tá preso de novo. Tá travado de novo. Pedro Matsumoto. Tá travando direto, Pedro. Vamos tentar a nossa primeira perguntinha aqui. Da cidade, a galera de Niterói está acompanhando a gente e que quer fazer essa discussão. Primeira pergunta que eu te faço, Pedro. Existem alguns termos que são utilizados e que muita gente não sabe a diferença. Primeira pergunta importante. Qual é a diferença entre ciclovia, ciclofaixa e ciclorrota? Para a galera que está assistindo a gente saber bem esses conceitos. Então, Túlio, ciclovia, ciclofaixa e ciclorrota são as três principais vias que o ciclista pode usar para se locomover na cidade, tá?
ciclovia e ciclofaixa, às vezes as pessoas fazem um pouquinho de confusão entre as duas, porque elas são um pouco parecidas, né? A ciclovia é aquela faixa bem delimitada, pintada lá no asfalto, ao longo da via, que acompanha a via dos veículos automotores e que é segregada, né? Ela é separada da via dos carros. Normalmente segregada ou por um meio-fio ou por olhos de gato. Tá? As ciclorotas elas são bem parecidas com as ciclovias. Né? Também são pintadas ao longo da via, dá para você visualizar bem a pintura. A única diferença é que as ciclorotas não são segregadas, não tem o meio-fio ou os olhos de gato. E as ciclorotas são talvez as mais difíceis de serem identificadas pela população, principalmente pelos motoristas. Né? Por quê? Porque ela é a rua comum, tá? Como todas as ruas, que tem lá aquela marcação, parece um carimbo, né, das bicicletas no asfalto. Isso não quer dizer que as ruas que não têm esse carimbo, que as bicicletas sejam proibidas de passar por ali. Qualquer rua é ciclável, tá? Todas as ruas são cicláveis. Algumas têm ciclorotas, outras não. E algumas, melhor ainda, né, quando elas têm ciclovia e ciclofaixa. Ou ciclofaixa. Beleza, maravilha, Pedrão. Vamos lá. Outra pergunta importante, Pedro, como tem sido a questão das ciclovias, da ciclomobilidade nesse período de pandemia? Como você tem sentido isso? Porque, na verdade, muita gente voltou a trabalhar, só que as pessoas têm muito medo de pegar o transporte público, porque o transporte público é o local onde você encosta, pensa no ônibus, por exemplo, olha a quantidade de pessoas ao longo do dia que coloca a mão naqueles locais de segurar, nos bancos, e isso tem preocupado demais as pessoas, isso tem preocupado demais quem usa transporte público. E aí a minha pergunta é o seguinte, nesses tempos de pandemia, como você tem visto o uso de bicicleta, como é que você tem visto a questão do cicloativismo nesse momento de pandemia? Travamos de novo. Travamos de novo. Por favor, quem está ouvindo a gente, coloca nos comentários, por favor, se está conseguindo me ouvir, se está conseguindo ouvir o Pedro. Coloca nos comentários para a gente saber se às vezes o problema de conexão é meu, às vezes o problema de conexão é dele. Por favor, quem puder, qual é de fato o problema. Agora o Pedro saiu da live, mas eu acho que eu estou ainda na live, né? Acho que eu estou na live ainda.
Vou tentar colocar o Pedro de novo para dentro aqui, mas realmente a conexão não tá boa. Não apareceu aqui para mim. Não apareceu a possibilidade. Não apareceu a possibilidade. Vamos tentar novamente aqui. Opa, agora vai. Vamos tentar novamente aqui. Pedrão, de novo. Travou. As pessoas não estão ouvindo. O Pedro travou. Beleza. Beleza, beleza. Vamos tentar de novo aqui, Pedrão. Você sua travou. imagem tinha caído para mim, sua imagem e seu som. Voltou, tá normal? Acho Então, que sim. como eu estava falando, né? Acho que a gente tem que tocar em dois pontos importantes do uso da bicicleta agora durante a pandemia, né? Um é sobre isso que você falou, as pessoas que passaram a usar a bicicleta para ir ao trabalho, para se deslocarem de casa para o trabalho, do trabalho de volta para casa, né? Para evitar o transporte coletivo, porque é um lugar de risco, porque é um ambiente fechado, um ambiente onde você divide o mesmo ar e toca nos mesmos lugares, né? E isso coloca a gente em risco. Então, a pandemia deixou muito. Principalmente quando você trabalha relativamente perto da sua casa. Acho que eu faço aí alguns quilômetros de bicicleta. Tá? Eu acho que dá para fazer entre 8 e 10 quilômetros dá para fazer. Normalmente dizem 5, mas eu acho que dá um pouquinho mais, principalmente agora em época de pandemia. Né? E outro ponto importante é que algumas pessoas passaram a trabalhar com a bicicleta, trabalhar na bicicleta, né? Porque perderam seus empregos e passaram a fazer entregas dos aplicativos, fora os caras que já faziam antes. Né? E isso também é importante porque essas pessoas elas não têm direito trabalhista, elas não têm emprego formal. Tá? E aí é um ciclista que está trabalhando por conta própria, sem nenhum direito, sem nenhum emprego formal. Foi. Perfeito, Pedro. De fato é isso mesmo, a gente tem que lutar. Inclusive, houve na semana retrasada o break dos aplicativos. Foi um movimento muito importante para que essas empresas de aplicativo possam dar condições dignas de trabalho para esses entregadores. É fundamental. A gente, de forma nenhuma, é contra que exista essa atividade. A gente só quer que os trabalhadores, que os entregadores tenham a dignidade, que tenham um valor Sim. mais justo pelo trabalho que eles têm. Tem entregador, por exemplo, que roda 20 quilômetros roda 10 quilômetros e leva R$ 10 para casa, né, no final do dia. Então, é importante até a gente falar sobre isso, porque agora no break dos apps, né, muito entregador mostrou a realidade que ele vive, né? Tem cara que trabalha o dia inteiro levando comida nas costas e passando fome. E isso não pode ser normalizado, sabe? Não pode ser normal que as pessoas olhem para a outra e saibam que ela está com fome e achem aquilo normal. Sabe? A fome não é normal. Assim como o subemprego não é normal. Sabe? Trabalhar sem direitos não é normal. É isso, perfeito, Pedro. A gente não pode normalizar esse tipo de situação e a gente também não pode romantizar e chamar de empreendedor. Eu acho que o maior golpe que essas empresas deram foi o nome que elas deram para essa atividade. Olha, ele é empreendedor, ele escolhe o horário que ele trabalha. Mas como que ele escolhe? Se ele tem que trabalhar 10, 12 horas por dia pedalando, ele escolhe só se ele vai começar 6 ou 7 da manhã. É isso que ele escolhe. Se ele vai até 8 ou se ele vai até 9 da noite. A única coisa que ele escolhe é isso. Agora ele precisa trabalhar ao longo de um tempo enorme para levar para casa um valor muito pequeno. Então a gente tem que lutar para condições dignas. E o que eles estavam pedindo no movimento eram coisas muito simples, tá? Tem muito mais coisa, a gente quer muito mais. A gente quer que ele tenha direito a 13º, quer que ele tenha direito a CLT, porque isso é dignidade.
férias remuneradas, isso tudo não é. A direita, infelizmente, diferente de outros lugares do mundo, a direita brasileira diz que a CLT atrapalha, entrava a economia, mas é pelo contrário. É você dá dignidade às pessoas, o Sim. país consegue andar de forma muito, muito melhor do que as pessoas vivendo sob penúria. Então é importante a gente colocar a questão dos entregadores. Pedro, continuando. Nem equipamento de proteção individual essas pessoas estavam recebendo. Ô Pedro, deixa eu mandar um abraço aqui para a rapaziada que tá chegando aqui. O Giovanni. Fala, Grande Giovanni. Giovanni. Seja bem-vindo aí. Um abraço, Giovanni. Tamo junto, hein? Vamos que vamos. Mariângela Alvarenga também entrou aí. Ô, maravilha. Ah, Mariângela entrou? Eu não vi, não. Mariângela, um beijo, tudo de bom. Vamos que vamos. E continuando, então, o nosso papo. Na verdade, Pedro, a pergunta agora é a seguinte. E depois da pandemia? E o pós-pandemia? E o novo normal, que as pessoas, está todo mundo dizendo isso o tempo todo, né? O novo normal. Como é que você acha que o movimento, que o cicloativismo e que todo esse movimento que você faz parte, para a galera que não sabe, o Pedro Matsumoto faz um trabalho muito bacana no coletivo Bike Anjo. E como é que você vê todo esse movimento em torno das questões relativas à ciclomobilidade para depois da pandemia? Então, Túlio, a gente começou a falar sobre isso, acho que uma coisa puxa diretamente a outra, né? Pessoas começaram a ir trabalhar de bicicleta e começaram a perceber que isso é possível, né? Que circular pela cidade é possível, que ir ao trabalho de bicicleta é possível, que você ganha uma vida diferente, você ganha uma vida útil no seu trabalho diferente indo trabalhar de bicicleta, você não chega estressado, porque você não fica engarrafado, certo? Você não fica parado lá ouvindo buzina, apesar de corrermos riscos também durante o percurso, porque nem sempre o trânsito para cumprir suas funções como cidadão de bicicleta, elas diminuem o fluxo automotivo, né? E isso aumenta em muito a qualidade de vida nas cidades, né? Uma cidade ciclada, uma cidade ciclável, ela tem a sua qualidade de vida, a qualidade de vida dos seus cidadãos bem maior, né? E aqui em Niterói é um bom exemplo disso, de projeto disso, né? Porque Niterói tem uma área muito pequena em relação, por exemplo, à capital, né? E Niterói é muito plana, né? Nós temos poucas regiões em Niterói que podem ser consideradas altas, onde a pessoa talvez tenha alguma dificuldade, não impossibilidade de ir de bicicleta. Eu diria que é a região de Pendotiba, né? E a região de Santa Bárbara hoje, né? Porque até a região oceânica, com o túnel, se tornou plana e ligada à Zona Sul e ao centro, né? Com essa coisa de ser plano, né? Antes a gente tinha que subir a cachoeira ou a garganta. Hoje em dia não precisa mais. É importante dizer que a Zona Norte também precisa ser ciclada, tá? Muito trabalhador vem da Zona Norte para a Zona Sul ou para o centro de bicicleta e a gente não vê isso para a Zona Norte. Agora, por exemplo, a ciclovia da Marquês de Paraná ficou pronta. Eu ainda não saí de casa por causa da pandemia para ver, né? Mas espero em breve estar passando por lá. Mas ela só ficou pronta do centro para a Zona Sul. A Prefeitura de Niterói só vê o cidadão da Zona Sul. E o trabalhador da Zona Norte? E o trabalhador que vem do Fonseca e do Barreto? Tem ciclofaixa, lá na São Lourenço. Mas e na Marquês de Paraná? Que continua sendo colocado cone.
cone que pode ser derrubado por ônibus, cone que pode ser derrubado por carro, e cone, muitas vezes, a menos de 30 centímetros do meio-fio da calçada. Uma bicicleta não passa nesse espaço. Tá? E é extremamente perigoso. Porque se o cone cai e não acerta ninguém, ele só obstrui o caminho e você desvia. Mas se calha, mesmo com um espaço bom, se calha de um carro ou um ônibus passar em alta velocidade e o movimento do ar jogar esse cone na roda de uma bicicleta, na raiação. É acidente na certa, porque o ciclista vai cair. Se o cone prende a roda, o ciclista vai cair. E vai cair no asfalto. Tá? E isso é um acidente grave e certo. Então, a Zona Norte também precisa ser vista como uma região de potencial ciclabilidade. Perfeito, Pedro. Sensacional a sua explanação. E é sempre importante a gente conversar com as pessoas que estão assistindo a gente, que Niterói é uma cidade que tem algumas características peculiares, né? Por exemplo, o número de carros na cidade de Niterói é altíssimo. Inclusive, proporcionalmente à população, é maior do que, por exemplo, no Rio de Janeiro. Sim. Então, Niterói tem um problema sério que as pessoas pegam o carro para sair para o trabalho e, lógico, evidentemente, a cidade para. A cidade para toda manhã e a cidade para toda noite. Então, Sim. essa questão de você sair com a bicicleta para trabalhar, para fazer a sua atividade, é uma coisa que a gente vê em vários lugares do mundo. Você chega, às vezes, nem só para trabalhar, mas às vezes você vê determinados lugares, em que as pessoas chegam no final de semana e falam: eu vou no shopping. Aí como é que o cara vai no shopping? Ele vai no shopping de bicicleta. Ele pega a bicicletazinha dele, anda. Mas, lógico, evidentemente, nesses lugares, você tem uma ciclomobilidade, você tem ciclovias altamente preparadas, altamente protegidas. A consciência do motorista nesses lugares é muito maior, né, do que aqui. Então, o cara tem certeza que ele vai pegar a bicicleta dele e ele vai conseguir chegar no local onde ele quer com tranquilidade. Então, acho que para Niterói, o que a gente precisa e a nossa luta, Pedro, tem que ser para que as pessoas, que a gente culturalmente absorva essa ideia de que a gente pode fazer as coisas de bicicleta. Só que para isso a gente precisa de fato de um projeto. A gente precisa de uma prefeitura, por exemplo, que fique não só na questão do marketing, mas também de fato mostre um projeto para a cidade, para que os locais sejam integrados. Mobilidade e questão de transporte não tem muito mistério, Pedro. Eu sou engenheiro, não sei se você sabe disso, eu dou aula, mas eu sou engenheiro, Pedro. E quando você fala, por exemplo, de transmissão de dados, a melhor maneira de você transmitir dados é você formar uma linha troncal com linhas de abastecimento, vão abastecer essa linha principal, essa linha troncal. Isso também é no transporte de água. Isso também é no transporte de energia elétrica. Isso também é no transporte de carro e de bicicleta. Então, o segredo é inclusive incluir nessa ciclomobilidade a ligação entre os modais, né? Às vezes o cara vem lá, sei lá, de Várzea das Moças e trabalha na Ponta da Areia. Lógico que é complicado ele vir de Várzea das Moças até a Ponta da Areia de bicicleta, né? Mas se ele tem um ônibus que traz ele de Várzea das Moças às Saritas, ele pode fazer o restante de bicicleta, de Saritas à Ponta da Areia, certo? E se for permitido que, por exemplo, a parte do fundo do ônibus, da porta traseira para trás, que é um espaço pequeno, que só cabe ali 3 bancos, o banco grande no fundão, né, e mais 2 bancos, um de cada lado, duplo. Se aquele espaço for transformado em área para bicicleta, ali vai a bicicleta e o ciclista, ali podem ir, acredito eu, não sou bom de cálculo de mensuração, mas acredito eu que 6 ciclistas, 6 bicicletas e 6 ciclistas caibam tranquilamente ali. Tá?
Lógico, vai ter que ter uma outra maneira de se pagar a passagem, vai ter que ter, de repente, uma maquininha do Rio Card lá atrás também. E aí, essa ligação entre os modais de transporte, né, para facilitar, às vezes, o ciclista que mora muito longe do trabalho, né, já que Niterói não tem metrô ainda, né, porque no metrô é possível andar de bicicleta, no trem, como no Rio, é possível você levar a bicicleta. Aqui a gente não tem trem e metrô, aqui a gente tem ônibus. Então a gente tem que fazer essa ligação, né, do ciclista poder, muitas vezes, embarcar no transporte coletivo com a sua bicicleta. Tá? Não é problema nenhum, não vai espremer as pessoas que estão usando o ônibus sem a bicicleta, em pé no corredor, não vai causar prejuízo para os donos da empresa de ônibus, porque é um passageiro também, né? E ele vai pagar a passagem dele, só que você possibilita e permite, né, que essas pessoas possam se locomover de bicicleta por uma distância, né, entre o trabalho e a casa, uma distância maior, né, e que elas ganhem qualidade de vida. Isso é o mais importante, tá? Qualidade de vida da população. Pedro, eu queria te fazer uma pergunta. Você é um cara que anda de bicicleta na cidade de Niterói, em tudo quanto é lugar. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre os locais que você anda. Logicamente, você não tem andado muito, né? Por conta da pandemia. Mas antes da pandemia, quando você estava andando para valer em vários lugares, você conseguiria, por exemplo, classificar uma ciclovia, ou ciclorrota, ou ciclofaixa que seja muito boa, que você considere que seja modelo em Niterói, e uma ciclofaixa, ou ciclovia, ou ciclorrota que seja muito ruim, que você considere que foi mal projetada? Você consegue colocar esse patamar para a gente? Até para a pessoa de Niterói que está assistindo, para ela entender o que é uma ciclovia bem feita e o que é uma ciclovia mal feita, uma ciclovia que não está atendendo ao ciclista. Você conseguiria? E no geral também, você pode falar um pouquinho para a gente sobre como é esse dia a dia na bicicleta? Quais são os maiores desafios que vocês, ciclistas, enfrentam ao andar pela cidade? Então, Túlio, chega a ser um pouco engraçado, aliás, de graça não tem nada. Chega a ser curioso, chega a ser curioso comentar isso, né? Eu acho que não tem ciclovia perfeita em Niterói. Infelizmente, a gente não tem, né? A prefeitura é capaz de dizer que hoje ela tem muitas ciclovias em Niterói. Ela vai dizer que tem a Amaral Peixoto, realmente ali é uma ciclovia, né, que ela é segregada. Ela vai dizer que tem a Roberto Silveira, mas por causa da pandemia eu não tenho passado da Roberto Silveira já há 4 meses. E da última vez que eu passei, se eu não me engano, tinha um único segregador na ciclovia inteira. Tá? Porque os carros não respeitam, os carros passam por cima, os segregadores vão quebrando, tá? E a prefeitura não repôs. Tá? A Nititrans diz que tem para repor, mas não repõe. Então, quer dizer, se não tem segregação, não é ciclovia, é ciclofaixa. Né? Possivelmente, eu não sei como é que a prefeitura chama na São Lourenço, que é a ligação Zona Norte-Centro, né? Para mim ali é ciclofaixa, não é ciclovia. E não é muito bem mantida, tá? Ela está sempre mal pintada, ela está sempre esburacada e também não é muito bem fiscalizada, tá? Tem muito carro estacionado na ciclofaixa da Rua São Lourenço. Isso é um desrespeito com o cidadão, com o trabalhador que usa a bicicleta. Sabe? É importantíssimo campanhas eficientes de educação no trânsito e fiscalização desses locais. Outra ciclofaixa que também é extremamente desrespeitada por pessoas que estacionam nelas é a ciclofaixa da estrada Caetano Monteiro, ali no Badu,
né, que vai do fórum, ali de Pindotiba, até a descida da Pestalozzi. Ela para quando começa a descida. Né? Eu atendo uma paciente em Maria Paula, né? Eu moro no Ingá. Lógico que nessa paciente eu não vou de bicicleta, porque tem subida, tem descida, tem a parte das ruas estreitas. A descida é perigosíssima, porque a descida é uma curva sinuosa em S, com trânsito de ônibus e sem acostamento. Certo? Então, é muito difícil descer de bicicleta. Essa ciclovia que faz essa ligação, que é na estrada Caetano Monteiro, também é muito desrespeitada com o estacionamento. Tá? Eu, numa das idas a Maria Paula, só na ida, tá, Túlio? Não estou falando de ida e volta. Eu contei 41 carros estacionados ao longo da ciclovia. 41 parece... Pô, lotou a ciclovia inteira? Não, não lotou, tá? Por incrível que pareça. Mas é muito carro desrespeitando o espaço do ciclista. Por falta de educação no trânsito, por falta de fiscalização. Absurdo, absurdo. E você acha que esse é o maior desafio? Esse é o maior desafio para o ciclista em Niterói, é a questão do carro que não respeita a ciclovia? Não só, esse é um grande desafio, tá? Esse é um grande desafio, que é o motorista que não respeita o ciclista, né? No caso, a gente acabou de dar o exemplo do cara que estaciona o carro dele, o carro é dele, né? Só dele, na ciclovia que é de todos nós, né? O carro é do cara, a rua é nossa. Mas também acho que falta de manutenção, uma falta de manutenção das ciclovias e ciclofaixas, é um ponto importante a estar atento em Niterói. E ligação entre as ciclovias e ciclofaixas. Tá? Agora, por exemplo, com a finalização da parte sul da ciclovia da Marquês de Paraná, existe uma ligação Icaraí Centro por ciclovia. Né? Mas antes a ciclovia da Roberto Silveira começava no túnel, lá no canal da de Parreiras, né? E terminava antes da Marquês de Paraná, porque tinha um quarteirão que não tinha ciclovia. Né? Não ia até Miguel de Frias. Agora tem uma ligação até o centro. Aí começava outra lá em frente ao Antônio Pedro, né? Que ia até as Barcas. Então, quer dizer, faltava ali um pedaço que ligasse as ciclovias, que ainda era a ciclovia na Roberto Silveira. Então, existem outros trechos da cidade onde ainda é necessário essa ligação, principalmente com o centro da cidade. Tá? Das zonas norte e sul agora já tem, com o centro da cidade. Aí eu vou bater na tecla da Marquês de Paraná, sentido Zona Norte, e da São Lourenço, né? Que a São Lourenço tem a ciclofaixa pintada, mas muitas vezes mal respeitada e mal mantida. A Marquês de Paraná, no sentido Zona Norte, é cone, né? Altamente. Aquilo não é nada. Cone não é nada. Cone não pode ser considerado nem ciclorrota. Tá? E para o Barreto, um trecho da Benjamin Constant tem ciclofaixa, mas o trecho que eu considero mais perigoso, que é entre o Ponto Sem Réis e o Supermercado Açaí, não tem, tá? E ali é mão única de carro, né? Que o sentido é exatamente esse, do Ponto Sem Réis para o Barreto, né? E às vezes o cara está vindo do Barreto para o centro trabalhar, e como é que ele vem? Não tem, aquele trecho não tem ciclofaixa, não tem ciclovia, não tem ciclorrota. Ele teria que pegar a via do carro na contramão, que isso não é seguro e não é certo, tá? Pela lei de trânsito, você não pode andar de bicicleta na contramão. A bicicleta tem que seguir o trânsito, o sentido do trânsito do automóvel, né? E ali ele teria que vir na pista de rolamento, na pista de automóveis, na contramão. É colocar a vida em risco. Ou usar a calçada, que também não é permitido.
né? Lógico que a gente abre algumas exceções quando é uma mulher grávida, quando é uma pessoa carregando uma criança na cadeirinha, que eu sou super de boa com isso e não vejo problema dessas pessoas circularem de bicicleta na calçada se elas estão devagar, tá? Uhum. Mas a gente sabe que pelo CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, não é permitido andar de bicicleta na calçada. Só tem uma Sim. exceção: calçadas de orla sem ciclovia, que é o nosso caso também Uhum. aqui em Niterói. Nós temos uma enganação na Praia de Caraí desde gestões anteriores, né, bem anteriores a essa. Foi da década de 90 aquela Fez aquilo ciclovia, né? ali. Hã? Fez aquele pedacinho ali, né, muito Hum. de qualquer jeito. Então a gente não pode considerar que a nossa orla tem ciclovia, né? Como o Rio tem, a orla do Rio é zona sul e zona oeste, né? A zona norte do Rio não tem muita orla. Acho que praia na zona norte só Ramos e algumas praias na Ilha do Governador que não estão em condições de vulnerabilidade. Aqui em Niterói não é muito diferente, né? Praias aqui em Niterói também é região oceânica, zona sul e um pouco da região central que também não tem vulnerabilidade. Mas uma ciclovia decente pela orla de Niterói seria um atrativo de turismo de bicicleta, por exemplo. Uma ciclovia que ligasse o centro, uma ciclovia decente que ligasse o centro, desde o caminho Niemeyer e o terminal rodoviário e as barcas, até, por exemplo, a Fortaleza Santa Cruz. Né? É um atrativo turístico. E se isso se repete também na região oceânica, também é um atrativo turístico, já que o túnel tem ciclovia. Não é lá grandes coisas, né? Eu mesmo já passei no túnel de bicicleta, quebra um galhão, não vou mentir, mas esbarrei o capacete na parede do túnel, porque o teto está um pouco, a curva está baixa. Quer dizer, se eu tivesse sem o capacete ali, eu tinha esbarrado a cabeça. Tá? Capacete não é obrigatório. Isso é bom de se lembrar. Capacete não é um item de segurança obrigatório. Então, assim, o ciclista que está sem capacete, ele não está errado. Tá? Capacete é uma Uhum. opção do ciclista. Tá? E por que ele não é obrigatório? Porque o teste que o Inmetro faz com ele não é fiel à realidade do ciclista nas ruas. Tá? Qual é o teste que o Inmetro faz? Eu vou dizer bem assim a grosso modo, porque eu também não sou especialista em teste do Inmetro. Mas é pegar um capacete de ciclismo e jogar sobre ele uma bigorna de 70 quilos, tá? Que é mais ou menos uma pessoa adulta. E aí, essa simulação seria a simulação da pessoa cair sozinha de bicicleta. Tá? Ela cair por si mesmo, né, da própria altura. As pessoas até caem sozinhas, claro, acidentes acontecem. Mas ninguém pula de cabeça do cilindro da bicicleta na calçada, no chão, no asfalto, no meio-fio. Né? Normalmente os acidentes de bicicleta no trânsito acontecem com carros. Né? E carro tem Sim. velocidade, tem peso, né? Tem força. Então você tem que multiplicar o peso de um ciclista sobre o capacete pela força do impacto que ele recebeu, tanto do peso quanto da velocidade do carro. Né? Então, por isso, os capacetes não são itens de segurança tão confiáveis e obrigatórios. Sim. Né? Então, assim, o cara pode estar transitando no túnel sem capacete, é um direito dele. E se a parede lá, a curvatura da abóbada do túnel está baixa, ele pode se acidentar batendo aqui, no meu caso, que sou careca, e é direto na pele. Né? Quem tem cabelo ainda protege um pouquinho mais. É. Agora, eu que sou careca, tá um raladão aqui na cabeça. O, Também são coisas que a gente precisa prestar atenção. Com certeza. Ô Pedro, deixa eu mandar um beijo para a rapaziada que está aqui prestigiando a gente. Mandar um beijo para minha mãe, para minha esposa, para o meu irmão, para minha tia, para todas as minhas tias que estão aí presentes. Giovanni fez um comentário aqui. Giovanni falou o seguinte: ó, aqui na Zona Norte sofremos com transporte público.
Pior, não possuímos ciclovias. A prefeitura só atende no máximo a São Lourenço. Mas a Zona Norte é enorme e merece atenção. Com certeza, Giovanni. A Zona Norte é Sim, enorme e merece eu acho atenção. que o grande problema da Zona Norte, que se um dia uma prefeitura resolver, ela terá os meus aplausos, é colocar ciclovia na Alameda São Boaventura. Sabe? Perfeito. Porque a Alameda é uma via de muito movimento, de velocidade, né? Apesar de ser uma via urbana, e hoje a gente já tem aí as zonas 30 e as zonas 40 nas grandes metrópoles, nas grandes cidades do planeta, né? Que são justamente zonas centrais da cidade ou zonas de muito movimento, como é a Alameda no Fonseca, onde a velocidade só pode chegar até 30 ou 40 quilômetros por hora. Né? Então, de repente, diminuir a velocidade na Alameda pode torná-la mais ciclável. Né? Aí a gente pensa assim, pô, mas se diminuir a velocidade não vai engarrafar mais? Não, muito pelo contrário. Você não vai chegar lá na frente, onde está o trânsito, junto com todo mundo. Certo? Vai todo mundo chegar num determinado ponto um pouco mais tarde, um pouco mais devagar, né? Mas sem trânsito. E aí, se não tem trânsito, você não fica parado. E se você não fica parado, o tempo que você gasta do ponto A ao ponto B diminui. Né? O que a princípio parecia que ia aumentar, né? Eu vou mais devagar, vou demorar mais tempo para chegar lá. Não. Todo mundo vai mais devagar, não cria engarrafamento, o trânsito flui e você chega mais rápido. Certo? O centro de Niterói precisa disso, dessas zonas 30 e 40. A Alameda, eu não sei como resolver, não sou engenheiro de trânsito, né? Mas eu gostaria muito de ver a Alameda com ciclovia. Não sei se no centro, não sei se nas beiradas. No centro eu acho um pouco complicado, porque hoje tem lá a facilidade dos ônibus, né, para entrarem nas baias. Então, acho no centro da Alameda complicado. Apesar de não ser impossível, né, porque existe lá a calçada central que margeia o Rio Alameda, né? E nessas regiões onde tem as estações, que algumas pessoas chamam de baia, tem algo entre um sentido e outro do trânsito que me parece um canteiro. Tem ali um espaço que daria para fazer, de repente, uma ciclovia alta, tá? Só onde são as baias. Agora não me vem a imagem perfeita à cabeça. Tem muito tempo que eu não vou ao Fonseca, até por causa da pandemia. Mas não é impossível ciclar a região central entre as pistas da Alameda, não. Tá? Existe possibilidade. E aí, a Alameda com ciclovia é segurança. Porque muita gente no Fonseca usa bicicleta, a gente sabe, a gente vê, a gente conhece pessoas, né, dos movimentos de bicicleta em Niterói que são do Fonseca. Tá? E no Fonseca muita gente precisa pedalar na calçada, tá? Porque não se sente seguro em pedalar no asfalto. Perfeito, Pedro. Continuando aqui nossos abraços e lendo os nossos comentários aqui, o Gabriel Isso, um abraço, Mariângela, um beijo, Diego Marino está aqui participando, um abraço, Diegão. Nilton, a gente já falou. Nilton Valente. Manu Amaral, beijo. Tainá, Clarissa, super beijo. Erivan Lira, minha sogra, um beijo. Lívia Rezende, um beijo. Grande Nilton. O Nilton fez a seguinte pergunta, Pedro, eu acho que você já... a primeira eu acho que você já falou um pouquinho, e tem uma que é muito boa.
A primeira pergunta do Newton é a seguinte: como evitar os vários acidentes que já aconteceram na cidade? Você já comentou muita coisa já. Agora, acho que a pergunta que a gente ainda não falou e que vale a pena é a seguinte, ó. O Newton está perguntando assim: que tal um projeto de educação para o trânsito? Essa é boa, hein, Pedrão? O que você diz Sim, aí? essa é ótima. Então, as campanhas de educação no trânsito em Niterói, elas existem. Tá? Elas não são inexistentes, não. Todo ano a gente vê lá, preso nos ônibus, em alguns outdoors, essa campanha. Inclusive, existe a Semana do Trânsito em Niterói. Né? Se eu não me engano, ano passado, durou até mais que uma semana. E nós, do Bike Anjo, a gente está envolvido nessa campanha, está envolvido diretamente. A Prefeitura de Niterói sempre nos chama para participar. Tá? A gente participa de muitos eventos durante essa Semana do Trânsito em Niterói. Mas eu acredito que a campanha ainda está engatinhando, tá, Túlio? Por quê? Porque o pessoal do Niterói de Bicicleta, o pessoal que trabalha diretamente no Niterói de Bicicleta, é um pessoal formidável. Tá? Eles têm muita vontade de colocar aquilo tudo em prática. E eles têm assim, ideias bem legais. Acho que quem está mais acima é que às vezes embarrera, principalmente os cabeças da Nititrans. Né? Ali a gente sabe que tem alguns problemas. Né? Então, assim, campanha de educação no trânsito é para todo mundo, né? É para o motorista, é para o motociclista, é para o ciclista, é para o pedestre. Porque, antes de qualquer coisa, todos esses são pedestres. Né? Todo mundo, uma hora, vai sair do seu veículo de locomoção, automotor ou não, e vai andar, né, a pé. Então, a gente tem que sempre botar em prioridade o menor, o mais fraco, que é o pedestre. Né? O pedestre é a principal célula do trânsito. Ele tem prioridade, muitas vezes eles também não respeitam alguns espaços. Né? A gente vê isso todo dia. No antigo normal, a gente via isso todo dia, principalmente na Avenida Amaral Peixoto. Né? Muitos pedestres que não esperavam o sinal abrir para eles na calçada, esperavam em cima da faixa de pedestre dentro da ciclovia. Né? E não é porque o pedestre tem prioridade que ele tem direito de estar ocupando aquele espaço. Ali é o espaço, quando o sinal está aberto para a bicicleta, da bicicleta. Né? Então, a educação no trânsito tem muito isso, sabe? De colocar todo mundo, desde o pedestre até o motorista, capacitado a se locomover em conjunto, sabe? Vou dizer uma palavra ruim, mas sem agredir o direito do outro dentro da cidade. Todo mundo consegue, sabe? Se cada um fizer o seu, se cada um souber fazer o seu, e muitas vezes a pessoa não tem acesso a esse saber, né? Acho que dá para conviver. Perfeito, Pedro. E eu acho que a escola, ela tem um papel fundamental, né? Acho que a gente tem que levar esse debate para a escola, porque justamente o que você falou, Pedro, é que todo mundo é pedestre, né? Boa parte das pessoas pode ser também motorista e também ciclista. Então é um debate que tem que pertencer ao dia a dia das escolas. A escola tem que partir para discutir isso, tem que fazer uma discussão sobre cidade. Né? Então a gente ainda, infelizmente, o nosso currículo ainda está muito focado em matemática, química e tudo mais que a gente conhece, e acaba que a própria cidade onde a gente mora, a gente não discute a cidade dentro da escola. E é dever de toda a escola fazer esse debate, levar o debate para dentro da escola. Mas e aí, quais são os direitos e deveres do pedestre, do ciclista, do motorista do carro? Dessa forma, a gente consegue construir em conjunto uma nova geração. Eu acredito muito, Pedro, na nova geração. Acredito muito na juventude. Eu estava falando isso outro dia com um colega meu. Eu acho que a gente vai ter
daqui a uns 10, 20 anos, uma juventude que vai ter uma cabeça bem mais aberta para todos os temas, Tomara. para todos os temas. Você tem hoje uma juventude que eu dou aula para rapaziada de 16, 17 anos, uma juventude que não tolera racismo, que não tolera. A gente teve o exemplo do professor, mas aquele exemplo ali é um jovem. Você ficou sabendo do professor? Eu fiquei sabendo, eu não li muita coisa, mas eu fiquei sabendo. Fiquei sabendo que ele sofreu 2 atos de racismo em menos de um mês, né? Exatamente. Um grupinho E pequeno de alunos. foi um rapaz muito novo e depois foi um pouco mais velho. Deve ter em torno, um tinha 10, o outro tinha 15, foi algo desse tipo. Mas foram casos isolados. A maioria Gente, da 10 é juventude. uma criança. Uma É, criança. Não cabe na minha cabeça uma criança racista. As mas pessoas é não porque. nascem racistas. As pessoas Exatamente, não não é nascem criança. racistas. Ouvi em algum lugar. O mais novo ouviu em algum lugar, claramente, Uhum, né? uhum. E o importante é reconhecer que a juventude da cidade se mobilizou contra o ato racista. A juventude da cidade se mobilizou mais antes da pandemia contra assédio contra as meninas se mobilizaram. Então, você tem uma juventude que no futuro vai ser o motorista, vai ser já é pedestre, já anda de bicicleta. Então, eu acho que a gente tende a ter em Niterói uma juventude que vá impulsionar essa grande transformação que a gente está propondo aqui, que a gente está conversando aqui. Eu acho que o Pedrão travou de novo. Gente, eu acho que o Pedrão travou de novo. O Pedrão, vou fazer uma proposta, gente. Dia da gente encerrar a nossa live. Primeiro que o tempo já está avançado. E segundo que o Pedrão está preso. Não sei se você está me ouvindo, Pedrão. Você está travado aqui para mim. Acho que para o público também. Mas vou fazer. Travou. Pedro saiu. Pedro saiu. Gente, eu vou fazer uma proposta aqui para gente. Eu vou botar o Pedro para dentro novamente. Deixa eu tentar. E a gente faz a despedida. A gente faz a despedida na nossa live. Vamos ver se eu consigo. Pedrão, vou fazer uma proposta Oi. aí e a gente faz a nossa despedida. Despedida da live. Tá certo. Tá? Tá Então, certo. antes da gente terminar, eu te dou a palavra aí para você fazer as suas considerações finais, sua despedida, mandar o beijo. Aproveita que aqui é que nem o programa da Xuxa, né? Você pode mandar beijo para todo mundo, para a família inteira, fica à vontade, tá? Contigo. Ó, tava dando uma lida aqui no pessoal comentando. O Giovanni falou uma coisa muito importante. Ciclovia, ciclofaixa, também não é exclusividade de ciclista, não, tá? Pessoal do skate, pessoal do patins, pessoal do patinete, todo mundo pode usar. A importância também da gente falar, se a gente quiser marcar depois um outro bate-papo sobre isso, né? Existe também ainda muito problema na ciclomobilidade urbana em relação ao racismo, que a gente estava começando a falar há pouco, né? E as questões de gênero, né? Principalmente com as mulheres são muito mais agredidas no trânsito do que os homens. Sabe? Quando um motorista vê que é uma ciclista, normalmente ele é mais agressivo com ela. LGBT também tem um pouco disso, né? Mas ninguém tem estampado na testa que é ou não LGBT. Então, como o motorista não consegue identificar, ele nem sempre agride, mas também sofre um pouco mais. Cláudia Amaral entrou aí também, mando um beijo para ela, grande amiga minha. Importante que a gente fique atento à ciclomobilidade da cidade, Túlio, de Niterói. Porque eu vejo Niterói, no futuro, se Deus quiser breve, como a capital da ciclomobilidade do continente americano. Né? Como aquilo que a gente falou cedo no início da live hoje. Niterói é uma cidade de área pequena e de área plana,
né? Então é muito fácil tornar Niterói ciclada, tá? Não é tão difícil assim. Basta a vontade do poder público. Se Deus quiser, um dia Niterói será Amsterdã do continente americano em relação à ciclomobilidade. Tá? Sabe? É meu sonho, é ver Niterói como exemplo de ciclomobilidade no continente americano. Porque não é impossível. Tá? Não é impossível. Outra coisa importante também é dizer que nós temos grandes figuras aqui em Niterói da ciclomobilidade, tá? Grandes figuras nacionais. Tá? E aí eu vou citar só um exemplo, uma pessoa com quem eu aprendo muito todo dia, que é incrível, que é a Ana Luísa Carbone. Tá? Ela é moradora de Niterói, ela é niteroense, ela é moradora de Niterói, ela é presidente da UCB, União dos Ciclistas do Brasil, é bikeanja, está com a gente, né? E também é prefeita da bicicleta de Niterói. Não tem nada ligado à prefeitura, não, tá? Isso é uma organização sediada na Holanda, né, que tem o nome de BYCS, BYCS, né, que trabalha justamente para que as cidades do mundo, né, onde elas atuam, sejam cada vez mais cicladas, mais cicláveis. Então, a gente tem essa grande figura importante aqui em Niterói, que é a Ana Luísa Carbone, que eu tenho essas, sabe, que ocupa essas 3 posições hoje, muito importantes na cidade de Niterói e aqui no Brasil, que é uma bikeanja incrível, das melhores, que é presidente da União dos Ciclistas do Brasil, né, que congrega o Brasil inteiro no ciclismo, e é prefeita da bicicleta, né, para Niterói, de uma associação mundial, né, que tem no mundo inteiro. Então, Niterói pode ser cidade da bicicleta, sim, porque pelas condições geográficas de Niterói e pelas pessoas que apoiam e que usam a bicicleta na cidade. Sabe? Nós temos, além da Ana, temos muitas outras, claro, né? Mas eu usei o exemplo da Ana porque é uma pessoa com quem eu aprendo muito sobre ciclomobilidade urbana todo dia. E ela está aqui do lado da gente. Sensacional. Pedrão, eu queria te agradecer demais, tá? O fato de você estar aqui com a gente, conversando, debatendo, colocando propostas. Queria dizer que tudo que você está propondo aqui, imediatamente a gente incorpora diretamente aí na nossa plataforma. Para quem não sabe, eu sou pré-candidato à vereança na cidade. A gente não pode dizer que é candidato, não é candidato ainda só depois da convenção, mas é pré-candidato. Sim. E a questão da ciclomobilidade é um tema muito importante, muito caro para a gente. E imediatamente tudo que você está colocando aqui, os pontos que você está colocando, a gente vai colocar na nossa plataforma e te convida aí a estar junto, participando, e a gente vai montar projeto de lei, a gente vai renovar aquele estatuto lá da bicicleta, ver o que a gente pode fazer para tentar melhorar e para fazer de Niterói essa cidade que a gente quer daqui a 10, daqui a 20 anos. Acho que esse é o sonho de todo mundo. Então, meu muito obrigado pela sua presença aqui, pelas suas propostas, por todos os esclarecimentos que você está trazendo para a gente aqui, são importantes demais, tá? Meu muito obrigado. Quem ficou até agora assistindo a gente aí, um super beijo. Um abraço a todo mundo, um beijão. Eu que agradeço você ter aberto esse espaço para a gente falar de ciclomobilidade em Niterói. É importante. E é possível. Sensacional. E só uma coisa importante também, Pedro, o Flávio Serafini está ao vivo agora falando sobre os dados do Covid de Niterói. Vale a pena, rapaziada, que está assistindo. Sair daqui e entrar lá. Sair daqui, entrar lá e a gente assiste mais uma live aí, dessa vez sobre Covid. Gente, super obrigado a todos. Isso aí. Um beijo, Pedro. Muitíssimo obrigado. Grande beijo. A gente sai daqui e entra lá de bicicleta que é mais rápido. É isso aí, de bicicleta. Valeu, tchau, valeu. Grande abraço. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Valeu, brigadão.